26 de outubro de 1942, 7h40 da manhã. Vice-almirante Chuichi Nagumo está na ponte do porta-aviões Shokaku quando os primeiros relatórios de contato chegam. Porta-aviões americanos detectados ao sul, a aproximadamente 200 milhas náuticas. Enterprise e Hornet, provavelmente. As duas últimas ameaças reais à supremacia japonesa nas águas ao redor de Guadalcanal. Nagumo ordena o lançamento imediato. 110 aeronaves decolam dos convéses do Shokaku, Zuikaku e Zuiho. Bombardeiros de mergulho, bombardeiros torpedeiros, caças zero. É a maior força de ataque que o Japão conseguiu reunir em meses. E enquanto observa essas aeronaves desaparecendo no horizonte, Nagumo sente algo que não consegue nomear. Não é medo exatamente, não é dúvida. É mais como premonição, como se estivesse assistindo algo precioso voar para longe sabendo que não voltará. Ele conhece esses pilotos, não pessoalmente, não todos, mas conhece o que representam. São veteranos, homens que atacaram Pearl Harbor 10 meses atrás, que lutaram no Mar de Coral, que sobreviveram a Midway, que têm 1.000, 1.500, algumas vezes 2.000 horas de voo. Pilotos que treinaram por anos antes da guerra, que aperfeiçoaram suas habilidades em combate real, que são simplesmente os melhores aviadores navais que o Japão conseguiu produzir. E Nagumo está enviando-os contra porta-aviões americanos defendidos por centenas de canhões antiaéreos e dezenas de caças. Está enviando-os sabendo que muitos não voltarão. Porque essa é a natureza da guerra. Você envia homens para morrer esperando que suas mortes alcancem algo que vale o sacrifício. Mas há algo diferente desta vez. Algo que Nagumo sente, mas não consegue articular. Desde Midway, 4 meses atrás, as perdas de pilotos têm sido constantes. Não catastróficas como Midway, onde perdeu 4 porta-aviões e centenas de aviadores em um dia, mas constantes, desgastantes. Cada batalha ao redor de Guadalcanal consome mais alguns pilotos veteranos. Cada missão de escolta, cada ataque a forças terrestres, e não há substituições adequadas. Os novos pilotos chegando das escolas de treinamento têm 200, 300 horas de voo se tiverem sorte. Entram em combate mal sabendo pousar em porta-aviões à noite. Morrem em suas primeiras missões, muitas vezes sem conseguir atacar o inimigo, apenas desaparecendo nas nuvens ou caindo no oceano quando o combustível acaba porque não conseguem encontrar o caminho de volta. Os americanos, Nagumo sabe pelos relatórios de inteligência, estão produzindo pilotos aos milhares. Seu treinamento inicial não é tão intensivo quanto o japonês, mas os números compensam. E mais importante, os americanos podem dar aos seus pilotos tempo de treinamento adequado, porque têm combustível de sobra, aeronaves de sobra, instrutores de sobra. O Japão não tem nada de sobra. Então, cada piloto veterano perdido é uma perda irreparável. E Nagumo acabou de enviar 110 deles, incluindo algumas das melhores tripulações que ainda possui, contra os americanos. Às 8h40, os primeiros relatórios chegam. A força de ataque localizou os porta-aviões americanos. Estão iniciando o ataque. Nagumo espera na ponte, ouvindo fragmentos de comunicação pelo rádio. Vozes tensas reportando posições, coordenando ataques, gritando avisos sobre caças inimigos. Então, às 9h15, algo que ele estava temendo. Alarme de ataque aéreo. Aeronaves americanas detectadas se aproximando da frota japonesa. Os americanos lançaram seu próprio ataque quase simultaneamente. Agora é uma corrida. Quem pode causar mais danos ao outro primeiro? Caça zero decolam do Shokaku e Zuikaku para interceptar. Canhões antiaéreos são preparados. Navios começam a manobrar, criando formações defensivas. E então, Nagumo vê os bombardeiros de mergulho americanos emergindo das nuvens. São Dauntless, os mesmos que destruíram 4 porta-aviões em Midway. Estão descendo em ângulo íngreme, mirando diretamente no Shokaku. Nagumo observa, impotente, enquanto bombas caem. Uma erra, outra erra. Uma terceira atinge o convés de voo perto da torre de comando. A explosão sacode o navio inteiro. Metal retorcido voa pelo ar. Homens são jogados ao chão.
Incêndios começam imediatamente. Outra bomba atinge mais a popa, perfurando o convés e explodindo em um hangar abaixo onde aeronaves estão sendo abastecidas. A explosão secundária é massiva. O Shokaku começa a queimar. Equipes de controle de danos correm para conter os incêndios, mas é difícil. Combustível de aviação está queimando. Munição está explodindo. O convés de voo está danificado demais para operações. Aeronaves que deveriam pousar após a missão não terão para onde voltar. Nagumo é forçado a transferir sua bandeira para um cruzador. Enquanto é transportado do Shokaku em chamas, ele olha para trás e vê o navio que foi seu lar por meses consumido pelo fogo. Sobreviverá, os relatórios de dano indicam, mas levará meses para reparar. Meses durante os quais o Japão terá um porta-aviões a menos. Do cruzador, Nagumo continua recebendo relatórios. O Zuiho foi atingido, convés de voo danificado, incapaz de lançar ou recuperar aeronaves. O Zuikaku escapou com danos menores, mas perdeu metade de seu grupo aéreo em combate. E os relatórios sobre o ataque japonês aos porta-aviões americanos começam a chegar. Sucessos iniciais. O Hornet foi atingido por múltiplas bombas e torpedos. Está morto na água, em chamas, sendo abandonado. É uma vitória. Um porta-aviões americano destruído. Mas à medida que os relatórios continuam chegando, Nagumo começa a entender o custo. Esquadrão de bombardeiros torpedeiros do Zuikaku não retornou. 6 caças perdidos, 100 sobreviventes avistados. Bombardeiros de mergulho do Shokaku, 12 lançados, 4 retornaram. Esquadrão de ataque do Zuio, 17 aeronaves, 5 retornaram. Os números continuam chegando, e cada número representa não apenas uma aeronave perdida, mas um piloto perdido. Um piloto veterano com anos de treinamento e meses de experiência de combate. Insubstituível. No final do dia, quando a batalha termina e ambos os lados recuam para reagrupar e avaliar danos, Nagumo recebe o relatório final de perdas. 99 aeronaves perdidas. Aproximadamente 100 pilotos mortos ou desaparecidos. 100 pilotos veteranos. Nagumo senta em silêncio, olhando para os números. 100 homens que atacaram Pearl Harbor, que afundaram navios britânicos no Oceano Índico, que lutaram em Coral Sea e sobreviveram a Midway. 100 dos melhores aviadores navais do mundo, mortos em um único dia. E o que o Japão ganhou? Um porta-aviões americano afundado, outro danificado. É uma troca favorável em termos puramente táticos. O Japão perdeu mais aeronaves, mas causou mais dano aos navios americanos. Uma vitória, os relatórios oficiais dirão, mas Nagumo sabe melhor. Porque os americanos podem substituir o Hornet. Já tem porta-aviões classe Essex sendo construídos, maiores e melhores que qualquer coisa que o Japão tem. O primeiro entrará em serviço em meses. Mais seguirão. Até o final da guerra, os Estados Unidos terão mais de 20 porta-aviões classe Essex operando. O Japão não pode substituir esses 100 pilotos. Os programas de treinamento estão produzindo novos aviadores, sim, mas não na qualidade necessária. O combustível é racionado. Então o tempo de voo de treinamento é limitado. Instrutores experientes estão sendo enviados para o combate porque não há pilotos suficientes para preencher os esquadrões. Novos pilotos chegam às unidades com treinamento mínimo e morrem em suas primeiras missões. É uma espiral descendente. Pilotos veteranos morrem. Novatos mal treinados os substituem. Novatos morrem ainda mais rápido porque não têm experiência. Mais veteranos são colocados em situações desesperadas tentando compensar. Mais veteranos morrem. E, eventualmente, não haverá mais veteranos. Nagumo percebe isso sentado ali no cruzador, lendo relatórios de baixas. Santa Cruz foi apresentada como vitória, e taticamente foi, mas estrategicamente foi o momento em que a aviação naval japonesa começou a morrer de verdade. Midway havia sido catastrófico. Perdeu 4 porta-aviões em um dia. Mas a maioria dos pilotos, pelo menos os que estavam no ar durante o ataque, haviam sobrevivido. Pousaram em outros navios ou foram resgatados. A perda de pilotos em Midway, embora significativa, não foi total. Santa Cruz foi diferente. Os porta-aviões sobreviveram, mais ou menos,
Mas os pilotos não. 100 homens desapareceram nas águas ao redor das Ilhas Santa Cruz. Alguns foram abatidos por caças americanos. Alguns foram destruídos por fogo antiaéreo. Alguns simplesmente ficaram sem combustível procurando seus porta-aviões danificados e caíram no oceano. E cada um deles levou consigo anos de conhecimento, experiência, habilidade que não pode ser transmitida através de manuais ou aulas. A capacidade de pousar em um porta-aviões à noite em mau tempo, a intuição de quando mergulhar e quando virar em combate aéreo, o julgamento de quando pressionar um ataque e quando recuar. Essas coisas só vêm com experiência, e experiência leva tempo para desenvolver. Tempo que o Japão não tem. Nagumo pensa em todos os pilotos que conheceu ao longo dos anos. Homens que ele viu crescer de novatos nervosos para veteranos confiantes. Homens que ele enviou em dezenas de missões. Homens que sempre voltaram, até que um dia não voltaram. Pensa em como, quando planejava Pearl Harbor, tinha uma força aérea que podia executar o ataque mais complexo da história naval, com precisão quase perfeita. Como esses mesmos homens devastaram o Oceano Índico, afundando navios britânicos e bombardeando portos sem perder quase nenhum avião. Pensa em como, apenas 10 meses depois, está sentado em um cruzador observando seus porta-aviões danificados se retirarem de uma batalha que tecnicamente venceram, mas que estrategicamente os deixou mais fracos. E pensa em como, se as perdas continuarem neste ritmo, em 6 meses não terá pilotos veteranos suficientes para tripular nem mesmo os porta-aviões que ainda tem operacionais. Nos dias seguintes, enquanto a frota retorna para a base, Nagumo conversa com alguns dos pilotos sobreviventes. Eles estão exaustos, traumatizados, muitos feridos, mas o que o atinge mais é o que eles dizem sobre os pilotos perdidos. Tenente Yamada tinha 3.000 horas de voo. Atacou Pearl Harbor. Foi um dos melhores pilotos de bombardeiro torpedeiro que tivemos. Vimos ele ser atingido por fogo antiaéreo. O avião explodiu. Não houve paraquedas. Suboficial Tanaka sobreviveu a Midway. Estava voando há 8 anos. Conhecia cada truque, cada manobra. 3 caças Wildcat o pegaram. Ele derrubou um, mas os outros 2 o acertaram. Caiu em chamas. Todo o esquadrão de bombardeiros de mergulho do tenente-comandante Sato foi perdido. 17 homens. A maioria veteranos de Pearl Harbor e Coral Sea. Não retornaram. Não sabemos o que aconteceu. Apenas desapareceram. História após história. Perda após perda. E cada história é sobre um piloto que não pode ser substituído. Um pedaço da expertise coletiva da aviação naval japonesa que desapareceu para sempre. Quando Nagumo finalmente escreve seu relatório sobre a Batalha de Santa Cruz, ele é honesto sobre os danos aos porta-aviões, honesto sobre as aeronaves perdidas, honesto sobre o sucesso em afundar o Hornet. Mas há uma linha em seu relatório que revela o que ele realmente pensa. A perda de pessoal aéreo experiente não pode ser adequadamente compensada dentro do cronograma operacional atual. É linguagem militar cuidadosa. Mas o que significa é, estamos ficando sem pilotos veteranos e não podemos treiná-los rápido o suficiente para substituir os que perdemos. O alto comando em Tóquio lê o relatório. Alguns entendem. Outros escolhem focar na vitória tática, no porta-aviões americano afundado, nos danos causados ao Enterprise. Escolhem ver o que querem ver. Mas para aqueles dispostos a olhar honestamente, Santa Cruz marca um ponto de virada. É o momento em que a aviação naval japonesa, que tinha sido a força mais temida do Pacífico, começa sua transformação em uma sombra cada vez mais fraca de seu antigo poder. Nos meses seguintes, isso se torna cada vez mais óbvio. Os porta-aviões Shokaku e Zuiho passam meses em reparos. Quando finalmente voltam ao serviço, não há pilotos experientes suficientes para tripulá-los adequadamente. O Zuikaku, tecnicamente operacional, senta em Porto porque seu grupo aéreo foi dizimado em Santa Cruz e os substitutos não estão adequadamente treinados. Novas batalhas continuam consumindo os pilotos remanescentes. A campanha de Guadalcanal se arrasta, cada dia sangrando mais alguns aviadores em missões sobre a ilha. Em fevereiro de 1943, quando o Japão finalmente evacua Guadalcanal,
A Força Aérea que começou a campanha em agosto de 1942 está praticamente extinta. E então vem a Operação Eagle em abril de 1943. A última grande ofensiva aérea que o Japão consegue montar. Centenas de aeronaves terrestres, o que resta da aviação naval, tudo jogado em ataques contra bases americanas. Perdas são pesadas, resultados são mínimos. É o último suspiro da aviação japonesa como força ofensiva. Após Eagle, a Força Aérea Japonesa se torna primariamente defensiva, protegendo comboios, defendendo bases, tentando retardar o avanço americano. E cada mês que passa, a qualidade média dos pilotos diminui porque os veteranos continuam morrendo e os substitutos são cada vez menos treinados. Em junho de 1944, na Batalha do Mar das Filipinas, a transformação está completa. O Japão ainda tem porta-aviões. Ainda lança um grande ataque aéreo, mas os pilotos são em sua maioria novatos com treinamento mínimo. Enfrentam pilotos americanos bem treinados voando aeronaves superiores. O resultado é o massacre que os americanos chamaram de o Grande Tiro ao Peru das Marianas. Mais de 600 aeronaves japonesas abatidas em 2 dias. A Força Aérea que atacou Pearl Harbor, que dominou o Pacífico em 1942, que Nagumo comandou em seus dias de glória, deixou de existir, substituída por novatos voando para suas mortes, incapazes de defender até mesmo seus próprios porta-aviões. E o momento em que essa transformação se tornou inevitável, o momento em que a espiral descendente começou de verdade, foi Santa Cruz, 26 de outubro de 1942, o dia em que o Japão sacrificou 100 pilotos veteranos para afundar um porta-aviões que os americanos poderiam substituir em meses. Nagumo nunca comandaria porta-aviões novamente após Santa Cruz. Foi transferido para comandos terrestres, terminando em Saipan, onde cometeu suicídio quando a ilha caiu para os americanos em julho de 1944. Mas antes de morrer, viu toda a trajetória da aviação naval japonesa. Viu seu auge em Pearl Harbor. Viu o ponto de virada em Midway. Viu o começo do fim em Santa Cruz. E viu a aniquilação final em Saipan, onde aeronaves japonesas mal podiam decolar antes de serem abatidas. A linha é clara quando você olha para trás. Pearl Harbor foi o ataque que despertou o gigante americano. Midway foi a batalha que quebrou a espinha da frota de porta-aviões. Mas Santa Cruz foi o momento em que o Japão queimou sua última geração de pilotos verdadeiramente excelentes. O momento em que a expertise que levou uma década para construir começou a evaporar em combate. E uma vez que esses pilotos se foram, não havia caminho de volta. Porque guerra moderna de porta-aviões não é apenas sobre ter os navios. É sobre ter as tripulações aéreas que podem operar desses navios efetivamente. E depois de Santa Cruz, o Japão tinha os navios, mas não mais as tripulações. Os historiadores discutem sobre qual foi o ponto de virada decisivo da Guerra do Pacífico. Midway é frequentemente citado. Pearl Harbor por ter começado a guerra de forma que garantiu que a América lutaria até o fim. O Golfo de Leyte por ter destruído o que restava da marinha de superfície. Hiroshima e Nagasaki por terem forçado a rendição. Mas Santa Cruz raramente recebe o crédito que merece como momento crucial. Porque não foi uma derrota óbvia. Foi tecnicamente uma vitória. Os números parecem favoráveis ao Japão, e foi apenas uma batalha entre muitas na longa campanha de Guadalcanal. Mas para aqueles que entendiam aviação naval, para aqueles que sabiam que pilotos eram o recurso mais valioso e mais difícil de substituir, Santa Cruz foi catastrófica. Foi o dia em que o Japão trocou seu futuro por uma vitória tática sem importância. Foi o dia em que a morte da aviação naval japonesa deixou de ser possibilidade e se tornou inevitabilidade. E Nagumo sabia. Sentado naquele cruzador, lendo relatórios de baixas, ele sabia. Podia ver o futuro se desenrolando. Podia ver que sem esses pilotos veteranos, as próximas batalhas seriam perdidas. Que novatos não poderiam segurar contra a crescente maré americana, que eventualmente não haveria mais pilotos, mais aviões, mais porta-aviões, mais nada. Podia ver tudo isso. E não havia nada que pudesse fazer além de continuar lutando, continuar enviando homens para morrer,
Continuar assistindo à força que uma vez comandou, definhar até não restar nada, além de memórias do que foi. Santa Cruz consumiu os últimos pilotos veteranos do Japão. E ao fazer isso, consumiu a última chance real que o Japão tinha de vencer a guerra no Pacífico. Se essa história sobre o momento em que o Japão queimou sua última geração de pilotos verdadeiramente excelentes te fez ver a Guerra do Pacífico de uma forma diferente, considere se inscrever em nosso canal. Deixe um comentário sobre sua opinião sobre esta batalha que ficou na história. E há mais histórias esperando sobre os momentos específicos onde a guerra foi perdida, não em grandes batalhas espetaculares, mas em perdas graduais de recursos que não podiam ser substituídos. A próxima história está pronta para você.